Olá, Fala aberto. boa noite aos participantes desta live, a primeira live do projeto Acesso Centro Santos. Hoje, dia 15 de junho de 2023, nós vamos receber aqui uma convidada muito especial, que é a arquiteta Silvana Cambiaghi, para discutir com a gente a nossa humilde proposta de anteprojeto para uma área de Santos, uma área para fazer uma intervenção, né, de urbanismo tático, uma proposta, um projeto. Por enquanto, nós temos um anteprojeto. Eu sou a arquiteta Valéria Valadão, sou a coordenadora do projeto e a responsável legal pela USP Andes, que o ano passado formalizou um termo de fomento a partir de uma proposta de projeto que foi enviado para um edital do CAL São Paulo. E aí eu quero convidar agora o arquiteto Renato Mellen para falar do CAL São Paulo. Muito bem-vindo, Renato. Boa noite, professora Valéria, boa noite, colegas. Parabenizar os arquitetos da Andes, né, pelo projeto maravilhoso que será apresentado daqui a pouco e cumprimentar a minha amiga Silvana. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela na Prefeitura de São Paulo, uma especialista em acessibilidade. Foi um prazer ter tido essa convivência. Eu fui coordenador da Comissão de Mobilidade Urbana do CAL São Paulo. O CAL São Paulo é o conselho que representa nós, arquitetos, no país, né? O CAL São Paulo é o setor de São Paulo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, uma conquista importante que nós tivemos em 2010, quando foi feita uma lei federal criando o nosso conselho, né? E agora a gente tem realmente um conselho que pode trabalhar em pró da arquitetura. Nós fizemos, nos últimos anos, algumas reformulações no Conselho de Arquitetura para exatamente ampliar a ação direta, né, no fomento e na promoção de algumas atividades que são importantes para os arquitetos. E aí, por isso, esse edital de mobilidade urbana. Foi uma iniciativa da Comissão, né, de Mobilidade Urbana, e a gente criou esse edital. Existem outros editais de outras áreas importantes também do CAL, né, para quem não sabe, para a área cultural, para habitação social, enfim, tem uma série de fomentos que o CAL faz para incentivar áreas que são importantes na arquitetura e no urbanismo. E para contextualizar o projeto que será apresentado daqui a pouco, por que o urbanismo tático foi o enfoque deste edital? Porque a comissão, que é temporária, né, agora será criada uma comissão permanente de mobilidade, um pleito nosso. Então, teremos uma comissão permanentemente discutindo a mobilidade urbana dentro do CAL. Mas a comissão temporária, que elaborou esse edital, foi criada dentro de um contexto de pandemia. E a pandemia, né, como nós sabemos, acelerou uma série de processos de transformações na mobilidade urbana. E um dos aspectos que a gente considera fundamental diante dessas novas demandas que surgiram, né, enfim, das entregas remotas, do trabalho home office, da promoção da mobilidade ativa, é o urbanismo tático. O urbanismo tático é uma estratégia para você ter, com velocidade e com um baixo custo, uma alteração no desenho do viário. Você poder alterar a estrutura do viário, a distribuição do espaço viário, para que ele seja mais adequado às novas necessidades da mobilidade urbana. Hoje a gente sabe que é fundamental a gente ter um espaço adequado para a bicicleta, para o pedestre, né? Você ter a mobilidade ativa sendo promovida e articulada com o transporte público, a gente sabe que a gente consegue promover um desenvolvimento melhor da mobilidade e do desenvolvimento urbano mesmo das cidades brasileiras. Então, a gente escolheu o urbanismo tático para ser promovido nesse edital e, além disso, nós trabalhamos junto com a ANTP para criar a regulamentação do urbanismo tático, para que a gente possa ter, em nível federal, a regulamentação dessa atividade e que os arquitetos possam realmente trabalhar com mais desenvoltura e segurança jurídica nesse tipo de mobilidade. Perfeito. Perfeito. Nesse sentido, só quero fazer assim um apêndice aí nessa colocação que você fez, que é o seguinte, a escolha da área de estudo que nós fizemos lá no ano passado,
na proposta original, foi escolhida, ela é uma área de Santos que é só conflito, é só conflito. É o conflito da mobilidade ativa, com os veículos automotores, problemas de acessibilidade, está tudo ali. Aliás, às vezes, a gente pensou e está pensando na área de estudo, vocês vão ver depois a nossa apresentação, né, da proposta para a Silvana fazer as suas considerações, mas a gente pensou num recorte, ele não é muito grande, ele é um pequeno recorte mesmo, Sim. mas dentro desse pequeno recorte tem pontos críticos que poderiam estar sendo pensados até que ponto, e assim, separado do resto. Tão complexo é o problema ali naquela área, né? Então, para quem conhece Santos, é um pouco ou vive em Santos, ou tem familiaridade, vai ver que a coisa é bem complicadinha. Mas vamos lá. Mais alguma coisa, Professora, só Renato? um último adendo, que foi uma referência que nós usamos na comissão e que possa ser usada para qualquer projeto urbano, que é uma urbano e obras viárias, foi feito pela Prefeitura de São Paulo e pela CET. E ali tem uma série de parâmetros que a gente usa como referência nos projetos aqui em São Paulo, e claro, o CAL também usa como referência para pensar essa nova modalidade do urbanismo tático. Perfeito. Muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito grata mesmo, em nome de todos e todas. Agradecemos demais a sua participação. Se você quiser depois fazer alguma parte, fique à vontade, ok? Combinado. Agora, eu vou fazer eu vou passar a palavra para o arquiteto Felipe, né, que vai fazer uma breve apresentação dele. Ele é o coordenador da equipe técnica de projeto. Ele vai dizer, eu já tem tempinho de formado também, não é tão novinho assim. Felipe, pode se apresentar aí, que depois eu vou pedir para cada um, em ordem alfabética, aí se apresentar. Bom, boa noite. Meu nome é Felipe Quinto, sou arquiteto urbanista, formado desde 2003. Eu sou secretário coordenador da Andes e sou coordenador técnico desse projeto. E é basicamente isso. Eu gostaria de já seguir adiante, porque nós temos pouco tempo, então vamos aproveitar o tempo o Vamos máximo aproveitar, possível. vamos aproveitar. Bom, vamos aí as apresentações em ordem alfabética. Bruna? A gente é assim, seu nome, né? Você pode falar seu nome todo, a idade, até porque isso está naquele roteiro que eu falei. Da onde você é e onde você se formou. Boa noite a todos. Meu nome é Bruna Marques, eu sou formada arquiteta urbanista pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Foi no ano de 2017. E é isso, eu não tem. Eu gosto muito desse setor de urbanismo, né? Então, esse projeto é bem empolgante pra gente, né? Você é da onde? De que cidade? Onde você nasceu? Eu sou de Santos, mas Tá, por hora eu estou morando no Guarujá. tá. Aqui da Vamos Baixada lá. mesmo. Gabriela. Boa noite a todos, eu me chamo Gabriela, me formei na Unisanta no ano passado, junto com o Will e com a Sara, né? Nós conhecemos a Valéria no começo desse ano, tivemos essa oportunidade, são 3 alunos que já tinham esse interesse na área de urbanismo. Trabalhei na Prefeitura de Santos, na parte de regularização fundiária, então eu me identifico muito com essa parte, gosto muito do centro de Santos, sou completamente apaixonada pela minha profissão. Ó, Sumaia. Acredito que seja a Sara agora, mas... Não, Sara, desculpa, pode falar. Sara, desculpa. Tudo bem. Eu sou a Sara Cruz, tenho 24 anos, moro em São Vicente e me formei, como a Gabriela falou, no final do ano passado, nós nos formamos juntos, e
Tá sendo uma oportunidade muito boa, né? Sempre me interessei muito pela parte de urbanismo na faculdade mesmo, e agora podendo trabalhar nessa área que a gente vê tantas dificuldades, né? Ótimo, agora Sumai. Boa noite a todos. Meu nome é Sumaya Schelke. Eu sou de São Paulo, mas eu me formei na cidade de Santos, na Universidade de Santa Cecília também, só que na fase da Vitória, né? Então foi um pouquinho antes da nossa turma que também trabalha com a gente hoje. Sou assessora, né, na prefeitura, assessora de planejamento urbano, e a área de urbanismo é uma área que sempre me interessou muito, né? E o urbanismo tático, agora a oportunidade de trabalhar com urbanismo tático foi algo novo, e nós nos empenhamos desde o começo, continuamos, né, depois da jornada toda, ainda da jornada, seguimos motivadas. Ótimo. Vitória. Cadê a Vitória? Oi, boa noite, todo mundo. Eu sou a Vitória Freire, também sou arquiteta e urbanista, formada pela Unisanta, né, com a Sumaya. É, e eu atualmente eu trabalho como autônoma na parte de arquitetura e interiores, mas eu sempre me interessei muito por urbanismo desde a época de faculdade, sempre foi uma paixão. Eu moro aqui em São Vicente, mas eu me formei em Santos, então tive bastante contato com a cidade e deu esse interesse maior pela área de urbanismo também. William? Olá, boa William? noite a todos. Me chamo William, sou residente aqui de São Vicente. Me formei também no ano agora de 2022. Eu sempre, desde o início, tive muito apego a essa parte mais de acessibilidade, desde quando eu comecei a faculdade, e mais focado nessa acessibilidade no meio urbano mesmo. Por isso que eu gosto assim dessa área, que a acessibilidade não é só para as pessoas acham que a acessibilidade trata só de pessoas com deficiência, algo do tipo, mas na verdade a acessibilidade é algo que acolhe a todos. Então é uma área que é apaixonante de se trabalhar. Bom, pessoal, uma vez que todos se apresentaram, todas. Silvana, é a sua vez agora. Agora é com a Silvana e vamos ouvi-la. Ela vai falar dela, vai se apresentar, vai falar tudo que ela quiser, para a gente ouvir, né? E depois aí a gente dá continuidade. Eu, eu sou Silvana Cambiaghi, arquiteta, formada há muitos anos pela Universidade de Guarulhos, chamava Farias Brito, depois fiz mestrado na FAO, mas isso tudo já faz bastante tempo. E para mim é um prazer estar aqui com a Valéria, com meu colega Renato Melen, que já considero amigo, e principalmente com essa turma jovem, super apaixonada, porque eu adoro, dou aula até hoje, né? Hoje mesmo, estou até sem voz de dar aula. Agora online a gente fica mais sem voz ainda, a vida toda. Por quê? Porque eu acho que vocês vão fazer a transformação. E eu gosto muito de saber que as pessoas jovens estão aqui para transformar o que a gente começou, não conseguiu, por vários motivos. Trabalhamos em vários momentos na parte de arquitetura urbana. Eu, junto com o Renato, trabalhamos em Atos, que é assessoria técnica de obras de serviço. Então, todo esse conhecimento, você fala, você estuda, você faz... Eu sou professora da BNT sobre as normas de acessibilidade, presidente de uma comissão permanente de acessibilidade. Tudo aquilo que você estuda, você vai ver na hora que você põe na prática. E eu tenho essa possibilidade de ter já experimentado, vamos dizer assim, técnica não, e estudar a acessibilidade, estudar o urbanismo, mas a hora que você vai pôr na prática, gente, aí que está o desafio. Então, eu estou muito curiosa hoje para ver o desafio que vocês vão ter em inserir na prática os conceitos que a gente aprende na escola, que você aprende estudando nos livros,
que eu mesmo estudei coisas de vários lugares do mundo, fiz mestrado, escrevi livros sobre acessibilidade urbana, mas na hora de pôr na prática é difícil. Então, estou muito curiosa para ver esse desafio, para ajudar e para participar com vocês e conseguirmos construir junto cidades mais acessíveis, mais inclusivas, que pensem mais na mobilidade ativa, nas rodinhas de quem roda, como eu, para quem não sabe, eu sou uma pessoa com deficiência. Assim, eu tive pólio, que é uma coisa que estava em extinção, né? Esperamos que continue, se todo mundo vacinar-se, vacinar seus filhos, né? Enfim, então, estou aí para contar um pouco como é este lado de ver o mundo sobre rodas, mas não pensando só sobre rodas, sobre a diversidade de pessoas que tem. Tá bom, gente? Então, vamos ao trabalho, que eu estou curiosíssima para ver. Perfeito. Bom, você teria mais alguma coisa? Porque senão a gente já passa para fazer uma apresentação. Vai ser uma apresentação sucinta. Então, por quê? São 27 pranchas, né, pessoal? 27 pranchas. Mas ainda é um anteprojeto. Eu vou fazer assim um briefing bem rápido antes da gente colocar a apresentação. Quem vai colocar essa apresentação? O Conrad, você que pode colocar? Como é que fica? Você, Felipe, você coloca? Sim, eu vou colocar aqui. Se eu tiver algum problema, aí o Conrad Conrad socorre. coloca a Ok. cópia que ele tem. Tá bom. Eu já Ok. vou compartilhar aqui, tá? Tá. Então, qual é a questão? Esse anteprojeto, a gente iniciou a partir, né, de um levantamento. Ó, aí está a primeira prancha, essa apresentação foi a última versão, tá? Que foi feita, adequada, porque nós usamos essa apresentação para fazer para as comunidades do Morro São Bento e da região central histórica de Santos, que é onde se localiza, onde está o nosso recorte, tá? E aí nós usamos isso, e essa apresentação, inclusive, ela foi feita no último dia 15, se não me engano, há um mês atrás, tá? Se não me falha a memória, se eu estiver errada, alguém me corrija aí. Acho que foi no dia 15 do mês passado. Nós Foi fizemos... atualizada dia 1º agora, a última vez. A última vez foi Pequenos ajustes. atualizada. Tá. Mas ela foi feita, a princípio, para... nós fizemos essa apresentação para um grupo de pessoas dentro da capela de Nossa Senhora do Desterro, ali no Complexo Beneditino, ali do MAS, do Museu de Arte Sacra de Santos. Quando a gente entra em Santos, tem ali o Museu de Arte Sacra com a capela. Então, nós fizemos essa apresentação dentro da capela. Aí, por isso que está aqui a apresentação para as comunidades. Nós fizemos 3 encontros desses, não todos na capela, fizemos outros em outros lugares, né? Fizemos dentro do museu mesmo, numa sala do museu, fizemos numa ONG que atende crianças e famílias, no Morro de São Bento, lá em cima. Foi a primeira, mas essa apresentação é a mais atualizada, tá? Então, vamos lá. Partindo aí eu vou passar a palavra para algumas pessoas da equipe que vão fazer recortes pontuais, tá, Silvana? Que vão falar de determinados aspectos dentro do tema, tá? Então, tem dentro da mobilidade ativa, tem o circuito de pedestre, tem as questões da acessibilidade, tem as questões de ciclovias, ciclofaixas, e tudo isso, tá? Mas vamos lá. Mas o foco hoje aqui com você é a questão da acessibilidade mesmo, tá certo? A gente gostaria que você fizesse
as suas avaliações, os seus questionamentos em cima da questão da acessibilidade. Vamos para o próximo, Felipe. Área, vamos para o próximo, Felipe. Entrou a área? Para mim, não. Não. Ué. Só um segundinho. Ah, foi no dia... Obrigada. Ah, A Gabriela me corrigiu. A apresentação foi no peraí. dia 3/6, na capela. Obrigada, Gabriela. No dia 15, foi a primeira lá atrás. Eu já estou bolando. Um segundinho. Fazem 12 dias que a gente fez lá. Isso. Bom, vamos lá. Já pode pular. Área de estudo, né? Pula para o próximo. Isso. Aqui, essa área, eu vou fazer esse apanhado geral, daqui a pouquinho eu passo a palavra aí para uma parte da equipe. Essa área de estudo aqui a gente tem projetada aqui, ampliada, tá? Aqui nós temos que é a área do porto, tá? Só para localizar melhor aqui, quem não conhece bem aqui Santos, isso aqui é o mar, né? Isso aqui é o cais. Então, é bem próximo, aqui é a entrada mesmo, né, da cidade, essa via aqui é a entrada da cidade. Então, a nossa área de estudo, ela fica inserida aqui neste círculo, aqui está ampliada, e o Museu de Arte Sacra, que eu estava falando agora, que nós temos a reunião, é este aqui. Fica numa das pontas aqui da área de intervenção. Seria essa área de estudo, a área que nós estamos propondo intervenção. Esta rua que sai daqui, é aqui, olha, que vai dar no Porto, é a rua São Bento, onde fica uma das igrejas mais antigas, que é a Igreja do Valongo, que é super famosa, tombada pelo IFAM e tudo mais, tá? Então, a gente tem aqui dentro desta área que nós estamos estudando, nós temos aqui o terminal urbano de Santos, aí nós temos ao lado a rodoviária, que é o terminal interurbano de Santos, nós temos à direita aqui da rodoviária a Cadeia Velha, que hoje e a Praça dos Andradas, que hoje virou a Fábrica da Cultura, né? Que a Fábrica da Cultura é um equipamento do governo do Estado. Esse rabicho aqui é uma escadaria, que está aí há muito tempo, a escadaria de Santa Marta, que é um acesso do morro, de quem mora aqui no morro, para esta área aqui embaixo. E, por último, que não está indicado ainda, mas vocês vão ver ali mais para frente. Bom, aqui nós temos o elevado, é aquele elevado que entra e sai de Santos e dá acesso aí embaixo aqui a rotatória para a Avenida São Francisco, a entrada do túnel, aqui embaixo, no pezinho, né? Depois da escada aqui tem a entrada do túnel, e neste ponto aqui, ó, nós vamos ter vindo por aqui, virando aqui na Rua São Bento, e aqui nós vamos ter uma estação do VLT que vai ser inaugurada o ano que vem, no meio do ano. E esse VLT vai vir por esta rua aqui, que é a Visconde do Embaré, e vai cortar
cortar mesmo, ao meio, a Praça dos Andradas. Seguir pela Amador Bueno. Então, além dos ônibus municipais, interurbanos, nós vamos ter o VLT, fora a quantidade de automóveis que circulam aqui na entrada e na saída. Então, vocês imaginam a quantidade de conflitos que podem estar acontecendo e acontecerão ainda mais nessa área. Vamos lá. Vamos mudar aí o slide. Aí tem o trajeto cicloviário. Eu queria que a Gabriela e o William falassem mais sobre essa questão. Por favor. Boa noite, gente. No trajeto cicloviário, por mais que, né, as pessoas acham que é fácil, é só separar uma faixa, é só separar uma área e delimitar a ciclovia, é muito mais além do que isso, né? A gente tem que pensar num trajeto que vai acolher as pessoas, tem que ver os pontos que mais tem a fonte de acesso dos ciclistas, aonde mais eles, né, necessitam que haja nessa ciclovia, porque muitas vezes já tem projetos que demonstram que é feita uma ciclovia, ela acaba não sendo muito utilizada, porque ela fica distante, ela não fica numa rota bem planejada, direta para acesso. Às vezes, além de ele fazer um caminho mais rápido, se ele for pegar a ciclovia, ele vai fazer mal volta, ele acaba não optando utilizar a ciclovia e se arrisca aí por uma rua, né, entre os veículos mesmo. Então, é um estudo não tão simples como as pessoas acham que é, né? Neste caso, dessa área que a gente estudou, a gente pensou, primeiro, vamos atender a população que mais utiliza do meio de transporte, que é a maioria do pessoal que mora no morro, né? Então, nós marcamos 2 pontos de acesso, que é na escadaria Joana d'Arc. Eu vou mostrar aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, eu riscando em azul ali, fiz um rabisquinho azul. E também a segunda parte é aqui, nesse outro rabisquinho azul que eu estou fazendo meio escuro. Esses 2 pontos são a escadaria, por onde as pessoas hoje em dia elas descem até mesmo carregando suas bicicletas ou empurrando. E daí elas partem para os seus destinos, né? Trabalho, muitas vezes pode ser lazer, mas esses são os principais pontos. Então a gente teve que pensar em uma ciclofaixa, no caso, porque aí uma ciclovia não tem possibilidade, teria que ser uma ciclofaixa, e onde ela acolhesse esse público. E, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar também na mecânica, porque se a gente faz 2 ciclofaixas em um sentido e uma outra do lado no outro sentido, o retorno dessa ciclofaixa ficaria um pouco inviável, porque a mecânica no sentido contrário dessa via aqui de baixo, inicialmente, nesse sentido aqui, em amarelo que eu estou riscando, nesse sentido ela acaba ficando no sentido contrário, a pessoa não ia querer fazer um trajeto, porque é muito íngreme para se subir. Então também é outro pensamento de planejamento que tem que se ter, de pensar como favorecer também mecanicamente, né? Então a gente fez esse sentido nas setas amarelinhas indicando, então uma faixa ciclofaixa no sentido único e depois no retorno desse público. Então a gente fez um outro trajeto de retorno que mecanicamente vai ser mais viável, né, para a pessoa estar utilizando. Então ela retorna, ela cai em um trecho que vocês estão vendo rosinha, que é uma ciclovia existente já. Então ela cai nessa ciclovia, ela anda um trecho nessa ciclovia e depois ali em cima ela retorna para uma ciclofaixa proposta pela gente e retorna lá para o início. Então gera um fluxo mecanicamente bom e que atende os principais pontos desse público que utiliza a área. Bom, mais alguma coisa, William? Porque nós temos que ser sucintos. Isso, a Gabi vai explicar um pouquinho só dos pontos críticos, só. Tá, exatamente. Gabriela, vai explicar? Bom, boa noite novamente, pessoal.
Felipe, se você puder avançar para o próximo slide, aí já fica melhor para o pessoal ver. Aqui nós temos 2 recortes, né? Como o William falou, de pontos mais críticos, né? Dessa interligação da ciclofaixa. Essa primeira imagem à direita aqui seria uma projeção, na verdade, de como ficaria a faixa, né? Acoplada à calçada à direita. E essa escadaria aqui, nessa mesma imagem, é a Joana d'Arc, como o William comentou. Muitas pessoas acabam descendo com as bicicletas nas costas, né? Nós fizemos esse levantamento, na verdade, diária, e obtivemos essa informação. E eles acabam vindo mesmo pelo acostamento ali, né? Pela rua, e acaba trazendo um grau de periculosidade para o usuário do modal cicloviário, né? Então, a implantação dessa ciclofaixa seria, na verdade, para trazer uma segurança maior, inclusive para que os motoristas respeitassem mais também o ciclista. E essa segunda imagem aqui embaixo é um recorte um pouquinho mais à frente, onde nós temos um semáforo de 3 estágios e não temos faixa. A proposta seria implantar uma faixa ali, justamente para trazer mais segurança para o ciclista que vem pela Visconde do Embaré no sentido contrário, fechando esse ciclo, né, do caminho da ciclofaixa, e tendo a segurança para atravessar para pegar o outro lado para quem vai para a escadaria da Joana d'Arc, que é um pouquinho para trás, ou quem vai para a escadaria Santa Marta, que é ali bem no meio do viaduto, né, do elevado, né? Pode passar, Felipe, por gentileza. E aqui temos mais 2 imagens de projeções, né? A primeira imagem à direita é a travessa mesmo, né? O corte ali da Visconde do Embaré, onde a Valéria estava falando que vai ficar localizado mesmo o recorte do VLT, que ele vai atravessar essa praça, e aqui mostra essa junção, na verdade, da ciclovia existente, que percorre toda a Praça dos Andradas, e aí seria a implantação dessa ciclofaixa fazendo o sentido reverso para quem vai ali para o morro. E nessa segunda imagem à direita, também é o caminho reverso, né, para quem está voltando para o morro. Aqui seria na saída do túnel. Então, a proposta também seria implantar uma faixa ali. Nós temos uma proposta de implantação de faixa em pintura 3D para causar um impacto visual no motorista, para que ele tenha um pouco mais de sensibilidade, na verdade, na hora ali de atravessar a via, que ele tenha essa ilusão de ótica da faixa, para que ele passe a respeitar mais o pedestre e também o ciclista que está vindo nesse sentido contrário para atravessar a Praça dos Andradas e pegar a ciclovia existente para fazer todo o caminho reverso até a subida ali do Morro das Duas Escadarias. Bom, pessoal, agora nós vamos passando, viu, Silvana, para a gente poder ir adiantando, e aí você tem o contexto todo, né, do nosso anteprojeto, para daí a gente colocar em discussão. Bom, vamos lá, Felipe, próximo slide. Olá, esse próximo é comigo. Bom, a gente foi, né, recortando algumas partes para entender melhor alguns espaços, e agora é essa parte mais focada na parte de cima do elevado, junto com a rotatória. Pode passar. Aqui é um percurso que a gente identificou conversando com os moradores, né? Então, como a Valéria comentou e a Gabriela também, a gente identificou que existe infelizmente, essa demanda do pessoal que acaba descendo de escada com a bicicleta nas costas, que é uma coisa que é completamente inviável. Só
Faz uma parte aí, Vitória, do que aconteceu. A gente, antes de conversar com a comunidade, a gente achou que ninguém usava essa escada. Que é uma coisa Sim. muito doida, né? A Já. gente foi, né, fazer o levantamento, tirar foto, verificar como é que estavam as ruas, as calçadas, né, para realmente ter uma noção de quais eram os problemas que a gente ia encontrar. E quando a gente chegou lá, a gente pensou, nossa, mas ninguém deve usar essa escada, as condições dela parecia quase abandonada. Mas, para nossa surpresa, eles não somente usam, como usam bastante, especialmente nos horários de pico. Então, entre 6 e 8 horas da manhã e mais no final da tarde, após as 18 até umas 8 da noite também. E eles fazem um percurso que a gente sabe que não é nem um pouco viável ou seguro. Então, como está mostrando aí na imagem, eles fazem, né, uma escadinha, digamos assim, olhando por cima. Então, a pessoa atravessa num local onde já não tem faixa, passa pelo meio dos elevados que tem grama, não é um piso feito para isso, e faz todo esse percurso descendo por áreas que não são viáveis, e não são preparadas para isso, e, né, ficam à mercê do que aparecer, porque a gente sabe que é extremamente perigoso, né? Já é perigoso porque é uma subida, então a galera tá pegando o impulso para subir o carro, então muitas coisas podem acontecer, e a gente identificou esse problema e quis propor uma solução para isso. Pode passar. Bom, aqui uma das coisas que a gente discutiu bastante foi que nós temos, né, as ideias propostas e a gente sabe que as pessoas têm muito aquela ideia de seguir o percurso que eles acham que é mais rápido, né? Acho que todo mundo acaba fazendo isso. Então, uma parte da nossa ideia, não somente a ciclovia e ciclofaixa que a gente falou anteriormente, era propor a ideia da pessoa seguir desmontado por um percurso e ter as outras modificações que eu vou mostrar a seguir, mas que ela tivesse essa consciência de não ficar subindo e descendo a bicicleta e a gente fazer toda essa indicação de que se de fato ela vai continuar fazendo esse percurso, como a gente pode deixar ele mais seguro, né, para as pessoas não continuarem tendo problemas no dia a dia. Pode ir passar. Então, aqui uma visualização mais clara, algumas coisas que a gente adotou, né? Aqui é o percurso da ciclofaixa, que a Gabriela e o William apresentaram. Ali na frente, o que a gente visualizou? Como tem o elevado, tem um momento em que eles se encontram, né? As duas vias, a de subida e a de descida. Então, aquele percurso a gente colocaria a faixa 3D, que ela tem essa sensação de ser algo 3D, mas é só visual para o carro ter essa noção de que tem pedestre passando e ciclovia também, além da própria ciclovia. E a gente também trouxe a arte urbana junto a isso, né? Então, aqui é só um croquis de exemplo, mas a ideia é pintar a lateral da escada, todo aquele muro de arrimo que percorre ali a descida do elevado também. Então, a ideia é trazer o impacto visual para que os motos, ônibus, enfim, o que é que estiver passando ali motorizado tenha essa atenção e diminua a velocidade para ficar mais fácil para as pessoas. Pode passar aqui no outro slide também tem. Aqui é um outro ponto importante, né, que seria essa travessia. Uma coisa que a gente identificou ali no cantinho da imagem tem a Valéria. A gente percebe que simplesmente acaba a calçada, né? Ela começa a encurtar, sobra 40 centímetros e de repente ela para. Então, realmente, a ideia, eles não foi feito de uma forma que fosse para os pedestres de fato passarem por ali. Só que a gente tem que dar uma segunda opção para eles não darem toda aquela volta. Então, a ideia foi que, continuando a faixa 3D, a gente fizesse uma interligação com madeiretes, pallets, né, como a gente está trabalhando com urbanismo tático, coisas móveis, né, nada fixo ou construído, para que preparasse esse espaço, não ficasse na grama que está hoje, para o pessoal poder circular de um lado para o outro. Pode passar aqui no outro, dá para ver também. Então, aqui a gente tem a continuação, né, daquela escadinha que eu disse. Então, a pessoa atravessa aqui, atravessa a faixa 3D e ela cai na rotatória. Pode passar.
Aqui são os exemplos com fotos, então as travessias em faixa 3D, pintura no chão para indicação que tem os pedestres à frente, e também a utilização de cores, né? Porque a gente percebe que, além de ser bonito, né, acaba sendo muito importante para o impacto visual para auxiliar tanto para os pedestres e pedestres, motoristas, todo mundo entender o que está acontecendo naquele percurso. Pode ir passar. E aqui na rotatória, a ideia seria, como a gente tem caminhos pré-determinados pelos próprios pedestres e ciclistas que a gente encontra, a ideia seria evidenciar isso, delimitando por meio de basicamente um paisagismo, né? A ideia seria colocar vasos ao longo do percurso para ficar mais evidente para o circuito que a pessoa tem que fazer, seja para a ciclovia ou seja para o pedestre. No outro slide tem exemplos. Então, aqui, a primeira parte, né? Então, também incentivando a reciclagem, o reuso. A gente poderia usar os pneus, por exemplo, colocar vasos, é uma coisa que dá para fazer com a comunidade também. Tem as sinalizações, tanto no piso quanto por meio de placas, para aquele percurso de seguir desmontado ou montado. E a pintura usual que a gente vê do vermelho para ciclovias e ciclofaixas, para chamar a atenção também do percurso. É isso. Bom, boa noite. Eu vou explicar um pouquinho sobre o trajeto do pedestre, onde nós pensamos, né, em várias escalas. A questão do trajeto do pedestre, assim, a gente considera que essa área de estudo, né, ela é uma área emblemática porque ela tem a concentração de equipamentos culturais, tem a concentração do terminal rodoviário, tem o terminal urbano também, e nós temos agora o VLT, que vai ficar localizado ali, né, no ponto 3, visualizando o mapa. Então, o que nós pensamos, né? Justamente num percurso estratégico. E esse percurso estratégico, considerando o pedestre, ele é um percurso que considera a condição das calçadas, das travessias e, sobretudo, uma lógica natural que as pessoas têm, que é de seguir o caminho mais curto, né? Então, o que seria o nosso caminho mais racional dentro de condições adequadas da caminhada, do percurso? O que nós poderíamos fazer? Dentro, né, dessa lógica do deslocamento, é proposto, né, justamente a pintura, né, são faixas pintadas na guia mesmo, ao lado da guia, na calçada, dependendo, né, do ponto de localização, em que essas faixas elas levam de um determinado ponto ao outro. E nessa própria faixa, o morador da região, ele sabe como se deslocar, como ir do museu propriamente até a rodoviária, ele conhece esse deslocamento. Só que quando a gente pinta a faixa e faz essa indicação, a gente está mostrando ali para ele qual é esse percurso, justamente considerando, né, a segurança como um todo. E também porque nós estamos numa área onde recebemos, né, devido ao terminal rodoviário, recebemos pessoas de outras cidades, de outros estados, e as pinturas, né, propriamente na rua, a gente conseguiria, por faixa, a gente conseguiria fazer a visualização de um ponto ao outro. Que nem nós temos um exemplo aqui, né, da escadaria ao terminal. A escada Santa Marta, representado ali, né, aqui na nossa gravura em azul, você tem uma indicação que ela é tanto escrita como também em linguagem universal, considerando que podemos, né, temos ali justamente onde tem o nosso deslocamento, onde chegam navios e tudo mais. Então, como que seria? Às vezes a pessoa não sabe português e ela olha o desenho, ele acaba sendo uma linguagem universal, ele entende como se desloca. Então, de um ponto para outro, basicamente, você lê, você segue a faixa, segue a cor, a orientação, e você consegue se deslocar dentro da área de estudo, considerando as questões de segurança. Vamos passar. Bom, continuando nessa parte sobre o trajeto dos pedestres, nós percebemos essa grande deficiência que tem em faixas de pedestres para que eles consigam atravessar de forma segura em algumas determinadas áreas, e também falta de espaço adequado para que as pessoas caminhem. Nós fizemos visitas e andamos por toda essa área e nós percebemos... Pode passar para o próximo slide, por favor?
nós percebemos que nessa área aqui, fica principalmente próximo à rodoviária, até a praça, não tem um trajeto seguro. As pessoas ou elas andam quase que junto com os carros, ou elas têm que fazer um trajeto muito maior para conseguirem chegar até ali a praça, a entrada do túnel. Então, nós percebemos que havia essa faixa zebrada que não tinha, não era tanto utilizada para uma área muito grande e a calçada ficava muito estreita quando chegava em determinada área. E então, nós pensamos, como a Sumaya falou, de usarmos essa faixa zebrada como uma área de trajeto para pedestres, pintando ela com uma pintura artística para chamar a atenção dos motoristas e também para meio que criar, né, dar um norte para as pessoas de qual trajeto elas devem fazer, colocando ao redor os balizadores para protegerem os pedestres dos veículos que estão passando ali ao lado e criando essas faixas de pedestres 3D, para que as pessoas consigam atravessar até o outro lado e também impedindo, né, fazendo com que os motoristas consigam ver de longe, pararem o carro, até que a pessoa consiga passar de forma segura. E aí, ela pode seguir, por favor? Nós podemos ver aqui nas imagens alguns exemplos que foram feitos nas cidades, né, com a pintura, com essa faixa pedestre também, seguindo essa pintura artística e os balizadores que são utilizados ali ao redor dessa faixa para os pedestres fazerem o trajeto. Pode passar, por favor. E aqui nós vemos que ao lado da entrada do túnel tem essa praça, que é a Praça Estrela do Oriente, que está subutilizada, infelizmente. Então, pensamos além de levar essa faixa para fazer o trajeto dos pedestres, que ela fosse até o fim, levando até essa praça, e ali, futuramente, podendo ter uma intervenção, uma revitalização nela, já que lá mais para trás a Vitória comentou sobre a pintura artística no muro de arrimo que tem ali, por que não nós não levarmos essa arte urbana por toda essa área até essa praça, que está subutilizada totalmente, mas que poderia também dar uma cara nova a ela, fazendo com que haja mais movimento ali a essa área do centro, que não tem muito movimento e que pode trazer insegurança às pessoas, então fortalecendo um pouco o turismo ali também. Pode passar, por favor? E aqui nós temos alguns exemplos do que poderia ser feito, né? Com a arte urbana ali no muro, onde tem essa praça, com o mobiliário urbano que pode ser de materiais reutilizados e também pode ser feito com a ajuda das pessoas que moram ali próximo, que trabalham de forma em mutirão, coisas assim nesse sentido. Isso traria uma cara diferente para aquela área ali e traria mais segurança para as pessoas, tanto para os pedestres quanto para as pessoas que trabalham ali próximo. E ainda dentro dessa questão do deslocamento do pedestre, um ponto que para a gente é considerado muito crítico é propriamente a Visconde do Embaré, porque a Visconde do Embaré, hoje ela tem 2 faixas de rolamento, e é onde onde será a implantação do trilho do VLT. Não tem calçada ali a gente pode ver ali onde está um pouquinho mais em marrom, seria a projeção, né, do trilho do VLT. Desse lado nós não temos calçada, e do outro lado a calçada ela é muito estreita, então, e com postes, e isso é uma coisa que a gente visualizou que dificultaria, né, o deslocamento e impossibilitaria o deslocamento de um cadeirante, né? Então, o que foi pensado? Ele é pensado, essa parte, né, dessa parte do projeto, ela é pensada mais em faseamentos, né, em tentativas de experimentar, justamente, né, seguindo ali uma das bases do urbanismo tático, que é essa possibilidade de experimentar sem propriamente a intervenção fixa e ver, né, justamente a adaptabilidade das pessoas, como que é a aceitação. Então, o que foi pensado, né? Temos o trilho, temos a ciclofaixa. Então, essa faixa intermediária, né, ela passaria a ser mesmo uma via compartilhada dos pedestres e dos ciclistas, e seria, né, começaria como um projeto de final de semana, fecharia para os carros, deixaria só o deslocamento das pessoas.
e justamente assim, né, tê-la como um laboratório, experimentar como que seria, né, a reação das pessoas, porque isso é uma coisa que aconteceu, esse modelo em outras cidades. São Paulo também adota, no caso, a Avenida Paulista, mesmo com o porte da Avenida Paulista, houve uma aceitação boa. E aqui nós temos uma faixa que ela é realmente, né, ela não é um percurso que implicaria, né, num desgaste no entorno, num desgaste das questões do automóvel, até mesmo porque o automóvel ele pode dar a volta, mas o pedestre, né, a gente está considerando esse deslocamento, o deslocamento do cadeirante, então, como nossa prioridade. Então, por isso foi pensada uma via compartilhada também, né, utilizando exemplos citados pela Vitória e pela Sara, que é justamente a pintura, né? A gente pode fazer ali uma pintura propriamente na rua e utilizá-lo, né, justamente como um experimento. Pode passar. Eita, posso? Tá. Acho que não tá. Vocês estão me Pode, ouvindo? Bruno. Ah, ótimo. Então, Oi. sobre a área de expansão, nós pensamos que esse projeto, por ele ser uma tática que pode ser implementada em outros lugares, de outras formas, a gente conseguiria estender, dando certo, né, nesse primeiro momento, estendendo para outras regiões do próprio centro. Então, nós poderíamos estender sentido Sabuó, vendo aqui nessa imagem à esquerda, o que seria aqui o Curvão, conectando os bairros ali da Zona Noroeste, e também conectando, por exemplo, as vias pedestres, pontos turísticos, gerando essa integração em toda a área do centro, né? Tanto com pedestre como ciclovias, as sinalizações, trazendo realmente devolvendo a vida, né? Facilitando o turista e o próprio comércio, porque as pessoas têm, sabendo para onde elas vão, tendo essa facilidade de acesso, elas conseguem explorar melhor o centro, né? Então, é uma tática que a gente poderia expandir aos poucos, né? E fazendo toda essa conexão que é de extrema importância para a cidade, né? Acho que é isso. Queria fazer uma observação, uma colocação. Queria que voltasse o anterior. Pode voltar, filho? Da Rua dos Condes de Imbaré. Essa questão é a seguinte: essa rua é a rua que, como a Sumaya já explicou, ali do lado esquerdo da imagem, nós vamos ter a estação do VLT do Valongo e todo o trilho do VLT ali, no marronzinho claro, que vai cortar a Praça dos Andrades na frente da Cadeia Velha. Aliás, a praça já está cortada, já está recebendo os trilhos ali, a base para a instalação dos trilhos. Nós não conseguimos ainda ter um retorno de qual é a solução adotada pelo projeto do VLT para esse trecho de rua. Nós não temos. Nós não conseguimos ainda ter acesso. Existe um trâmite aí entre prefeitura e a empreiteira, em prazos, a obra está atrasada, 3 vezes já foi adiada. Então, é uma questão política delicada. Nós não queremos também chegar e bater na porta e falar o que vocês estão pretendendo nessa rua. Então, na realidade, essa é uma grande incógnita, que a gente está sugerindo neste anteprojeto, e a gente teve já um bom retorno da comunidade com essa proposta, é que poderia se começar por aí uma intervenção de urbanismo tático. Eles poderiam já começar com essa questão desta rua. Primeiro, porque ela já não tem calçada. Olha, vejam bem, ela não tem uma ciclovia. A ciclofaixa que está ali pintada de vermelho é proposta nossa. Então, ela não tem uma ciclovia efetiva. Do lado
debaixo da imagem, ali, do lado dos galpões, ali do lado da linha marrom onde vai passar o VLT, não tem calçada. Não tem. Os edifícios estão encostados no meio-fio. Então, já não há um caminho natural projetado para o pedestre. E ela tem uma grande circulação de pessoas, muita circulação de pessoas. Inclusive, as pessoas que vão entrar no terminal urbano, elas vão entrar mais ou menos ali entre os dois edifícios, onde tem o guichê de bilhete. Essa área ali onde tem uma arvorezinha entre os dois galpões de baixo aqui da imagem. Tá? O da direita é a estação rodoviária e o outro é o terminal urbano. Para entrar no terminal urbano, a mesma coisa. Não tem onde andar. Simplesmente não existe isso. Do outro lado, onde a gente indicou ali uma faixinha vermelha, que seria indicação de uma ciclofaixa a ser criada, a calçada é completamente deteriorada. E tem postes que ocupam praticamente... Não é possível, nem a circulação... E também não tem uma largura adequada, né? Tá fora também. Também não tem largura Não adequada. tem largura tá fora. adequada, ela é completamente deteriorada, ela não tem rampas de acessibilidade, enfim, não tem nada. É uma rua que é um desastre absoluto. Ali no centro histórico, numa área que cada vez mais ela vai ficar em evidência, porque a gente vai lá depois para o outro, eu quero indicar uma questão, e lembrando que no canto esquerdo, ali onde nós vamos ter a estação do VLT, que estaria fora ali da faixinha da rua, já se daria um pouquinho mais do último telhadinho ali, nós temos ali a regional, a prefeitura regional do centro de Santos. Ela fica ali, fica aí nessa rua. Então, tem muita gente que circula aí. Então, essa seria, assim, na minha opinião, o primeiro passo, como disse a Sumaya, de fechar essa rua, fazer uma proposta para fechar a rua e tudo mais. E vai agora para a área de expansão, que eu quero fazer uma colocação. Você está falando, o William está falando aqui que na Visconde... ele está falando que tem uma calçada que vai da rodoviária até o guichê, mas se você estiver vindo no sentido oposto, não tem, né, William? Coloca essas coisas no chat, porque fica difícil ver o celular, tá? O chat está aí para isso, tá? Eu entendi o que você falou, mas não é para nós aqui no grupo, é para a live, essa observação. Então, o que acontece é o seguinte, ali onde vocês estão vendo aí a área de expansão, né? Esse círculo maior da área de expansão, e ele projetado lá, né? Lá na frente, com o tracejado branco. Exatamente aonde está descendo o tracejado que vem do alto do círculo até encontrar ali o círculo menor, exatamente onde está passando o tracejado ali, e a borda do círculo ali próximo do mar, é que nós vamos ter o projeto do Parque do Valongo. E vamos ter ali também, se não me engano, no armazém 4, 5, 6, o Concais, terminal de cruzeiros, vai se mudar para aí. Então, essa área vai ter um fluxo muito maior de turismo do que tem hoje. Sem menor sombra de dúvida, tá? Então, não, está falando aqui. Bom,
São essas observações que eu queria fazer. Alguém quer fazer mais alguma observação? Porque aí nós vamos passar a palavra para a Silvana. Aí ela vai perguntar coisas, falar coisas. Pode fazer todas as considerações. Nós vamos ter a próxima live a arquiteta Adriana Sansão, que escreveu aquele livro, ela é do Rio, da Federal do Rio, os 10 casos que ela analisou com uma equipe de urbanismo tático. Só que ela não vai analisar o projeto, porque ela não tem o conhecimento de Santos, que tem a Silvana, por exemplo, né? Ela conhece Santos, mas ela veio para cá com 14 anos de idade, uma vez só na vida, e ela já tem 50, ela me disse que tem condição. E aí, na terceira live, nós vamos ter um grupo de artistas urbanos que já trabalharam nessa área, que fizeram aquelas pinturas das pilastras do elevado há algum tempo atrás, que conhecem muito bem essa área e tem trânsito e na comunidade, enfim. A ideia daí na terceira live é isso, enfim. Alguém quer fazer mais alguma consideração antes de a Silvana começar a falar? Não? Então tá. Silvana, a palavra é com você agora. Pergunte tudo, não. Parabéns, meninos, pelos estudos, por todo esse trabalho imenso que, infelizmente, o Brasil engatinha em planejamento urbano. Se você pegar nas gavetas das prefeituras, você vai ver que poucos projetos de, realmente, Secretaria de Planejamento Urbano, fazendo todas essas análises, não é uma prática, infelizmente, muito comum no Brasil. E eu acho que a gente precisa, justamente com esses projetos, questionar isso e trazer novas ideias. Eu acho que o urbanismo tático trouxe muito isso para os arquitetos, para os artistas, para quem vive as cidades, para as populações, porque, de uma maneira simples, você consegue alterar a característica de uma cidade. A gente tem incríveis já propostas, né, aqui no Brasil, e eu vi algumas fora do Brasil bem legais. E o que eu queria conversar com vocês são duas coisas. Começando. Primeiro, comentando que o urbanismo tático, quando a gente fala em acessibilidade, vocês vão ter que botar um zoom nessa proposta. Porque a acessibilidade, muitas vezes, é detalhe. Porque, além de vocês pensarem nas cores, no fluxo, você vai ter que pensar como as pessoas vão descer do leito carroçável para subir onde hoje tem uma via de calçada, como elas vão fazer essa transição, como elas vão atravessar com elementos simples, né? Não com grandes obras, porque este é o desafio. Para a gente, a dificuldade para as pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção, um degrau é um muro, tá? Teve até um trabalho muito legal de um muralista que fez os trabalhos minimalistas com este nome. Travessia, como que era? Gente, travessia sem rebaixo é muro, uma coisa assim. Porque se você encontra um degrauzinho na sua frente, você já para o circuito, tá? Você não continua. Então, não esqueçam que vocês têm que, junto, quando falam em acessibilidade, resolver essas questões. Resolver as questões de como atravessar os lugares, como chegar neste leito que vai ser usado para pedestres, como vencer este pequeno degrau que é uma barreira. Como fazer a circulação das pessoas que têm deficiência visual.
qual será a guia de balizamento delas? Por piso tátil, nem sempre é só essa a solução. Vocês podem ser criativos, criar o que a gente chama de guias de balizamento naturais, com pisos diferenciados, tá? E dar este ar um pouco mais lúdico, tá? Então, uma coisa que eu queria pontuar é isso. Primeiro, como se dará as circulações de 3 dificuldades. Quem roda, não de bicicleta, quem roda com cadeiras, com outros mecanismos, ou quem anda com dificuldade e que não consegue subir degraus. Então, como é que vai se dar essa travessia, essa transição? Que vocês são bem criativos, vão pensar nisso. Segundo, as pessoas que não têm a visão, ou que têm uma visão subnormal, como é que elas vão se guiar? Qual é o parâmetro que vocês têm de solução? E quem tem aquele problema, às vezes, também de trabalhar com cores, que não dê aquela sensação de buracos. Eu sei que é legal você dar essa sensação 3D, mas você tem que dar a sensação com cuidado, porque tem pessoas que podem, autistas, que aonde passa o pedestre tem que ter um certo cuidado pensando nesse lado cognitivo. Eu sei que eu estou colocando coisas assim, mas são coisas importantes de se pensar quando você fala da diversidade de pessoas, né? Como se dará, por exemplo, eu já analisei, já olhei muitos projetos, até quando eu soube que eu ia participar dessa live também, por trabalhar na prefeitura, eu ajudei num projeto, fui em muitas frentes da Ixi, meu Deus, é super famoso, agora esqueci o nome, WRI, não sei o que, Brasil, muito legal. Fizeram uns trabalhos, a gente fez umas experiências bem legais em São Paulo. Eu convido vocês a olharem a da Rua Doutor César, tá? Que foi feito o quê? Uma das coisas importantes que eu acho que vocês poderiam trabalhar também com dados da Companhia de Engenharia de Tráfego. Aquela rua que vocês mostraram em cima, vamos lá. Vocês conseguem chegar naquela rua que chega à escadaria? Que é uma rua bem reta, que é bem... Um pouquinho para trás ainda. Que é uma rua sem graça. Sem graça, olha, não tem uma paisagem bonita. Que está mais para trás. Mais. Aí, essa daí. Ela tem um tráfego muito rápido de veículos. Sim, sim. Mas ela Sim, é tem. necessária desse tráfego rápido? É o elevado que entra É no... o acesso da cidade. Elevado. Nossa, pela foto, parecia ser uma marginal ou elevado. Vocês estão vendo ali do lado? Eu estou achando que o da esquerda era o elevado e que aqui à direita era uma marginal. Tá, então não dá isso para propor. Olha, Oi? só uma coisa, Silvana. Esta via que você está vendo aí nessa direção, né, que está com a faixa da ciclofaixa vermelha, é o elevado, é a pista do elevado que dá acesso à cidade que vai cair lá no túnel e na Avenida São Francisco, naquela rotatória. Tá. A outra que você está vendo a estrutura é a pista de saída, que vai acabar lá naquele funil que sai lá pro Sabuó e vai embora, para pegar Tá.
Aí, o mais doido de tudo é que essa escadaria Santa Marta aí, ela não parava aí originalmente. Ela ia até lá embaixo naquela praça. Sim, Isso antes de 1947, quando tá, foi construído o elevado. sim. Quando construíram o elevado, simplesmente seccionaram a escadaria e acabou. E as pessoas continuam usando dessa E forma. as pessoas ainda usam isso. Então, a minha proposta era essa, era fazer uma coisa mais humanizada para É, essas pessoas que saem dessas casas, porque deve ter um número de casas grande aí, não tem? grande. Então, por onde? Isso que eu tinha pensado, eu vi em alguns lugares algumas coisas que são um pouco curvas, tá? Que o trânsito fica um pouco mais leve. Acho que foi em Belo Horizonte, eu vi uma intervenção que o carro fazia um palm trafficking. Então, na hora que você deixa isso em curva, mesmo que seja com pintura, com aquela grama sintética, com intervenções, naturalmente, a velocidade do carro, ela diminui. Que a proposta das curvas do Calm Traffic é essa, tá? Você, uma hora que o carro vai fazendo as curvas, ele reduz a velocidade. Não sei se aí é possível. Agora eu entendi onde é, então já estou retirando. Mas assim, pensar talvez em alguns lugares onde seja possível fazer isso. Trabalhar com sinuosidades, para quê? Para que naturalmente o carro diminua a velocidade. Porque aí ele tem que tomar mais atenção. Porque quanto mais reto é o percurso do carro, mais ele corre, tá? Então, quanto mais sinuoso ele faz, mais a gente dá prioridade ao pedestre. Realmente, olha, aí vocês me pegaram, porque resolver o problema dessa... Esse lugar aí é um problema. Você percebeu que tem pontos que são altamente críticos, né? Esse Sim, lugar aí, tanto é que a gente achou que ninguém usava mesmo, porque quem que vai usar isso aqui? Qual foi a nossa surpresa em reunião lá com a comunidade? E eles disseram que é uma corrente de pessoas que descem às 6 da manhã e 8 da manhã com bicicleta nas costas, tem bicicleta e depois sobe todo dia. E sim, que porque faz aquele percurso que vai recortando, atravessa essa pista, aí atravessa o canteiro de grama, que aliás é um canteiro que ele tem entre uma pista e outra, né? A pista que vai para o centro e a que está saindo do centro, ele tem uma configuração mais ali na frente, o canteiro ele tem uma valeta, assim, uma vala. As pessoas passam por ali, passa pela outra pista do outro lado, sai na calçada do outro lado e vai descendo até a calçada daquela rotatória que está no nível do túnel e atrás ali da rodoviária e da cadeia velha. realmente é um risco de vida diário, né? Exatamente. E isso sem falar em acessibilidade. Sem falar em assim, aqui não tem nem como discutir isso, percebe? Não Você tem. teria maneira de fazer, mas não com intervenções do urbanismo tático. Não. Se você fizer como se faz em Salvador, como se faz na Itália, naqueles, com aqueles funiculares, né? Funiculares, E até consegue numa boa. Hoje você tem elevadores inclinados. Aliás, a história de um funicular em Santos é antiga, né? Sim. Eu já ouvi isso muito, há muito. Não, e assim, não tem outra maneira. Se você vai para o sul da Itália, é funicular. Não tem como você circular. Se você vai em Salvador, eles usam a funicular. Só para vocês saberem, uma história bem legal.
O elevador Lacerda foi o primeiro elevador urbano do mundo, tá? E é uma obra de acessibilidade. Sim. Vocês concordam? Sim. A gente já foi pioneiro em acessibilidade quando você fala na questão urbana. Só para pensar que é possível. Não é na proposta que estamos fazendo e analisando. Claro. Aí já é, assim, recursos que estão Então, fora da nossa realidade. deixa eu fazer uma colocação aqui, assim, tente sair da linha do teu raciocínio. Esse detalhamento dos pontos todos com relação à acessibilidade, as questões de acessibilidade que você levantou, né? Quem anda com rodas, mas não é ciclista, e outras formas, a pessoa que é deficiente visual, e outros problemas, né? Que você levantou, todos absolutamente pertinentes. É a próxima fase do projeto. Esse aqui, primeiro, essa análise macro que nós fizemos, inclusive, a gente identificou da área de acessibilidade uma coisa que não está registrado nos nossos levantamentos, mas não está no projeto, que é ali no nível da rodoviária, né? O prédio da rodoviária tem acho que tem aquela foto, que é o contrário, é o outro ponto de vista. Eu estou com uma foto na cabeça que é do levantamento. O prédio da rodoviária, ele tem uma estrutura, tá? Livre embaixo, livre, que não tem uso nenhum, absolutamente nenhum uso. E tem vaga para deficiente. Só que você não tem o acesso para o deficiente. Certo? Você não tem. Sim. Então, a próxima, assim, o desenvolvimento, esse aqui ainda é o anteprojeto, a ideia é detalhar agora todos esses pontos, né? Talvez a gente ainda não decidiu com a equipe sobre isso, mas acho que fatiar esses pontos críticos aí e detalhar para depois juntar tudo, né? Mesmo porque nós estamos tendo uma dificuldade, obviamente, porque normalmente esse tipo de projeto, ele nasce da percepção da comunidade de uma série de problemas, né, que se organizam. Só que em Santos não é bem assim que funciona. A gente tem áreas muito bairristas, né? Então, eles não se veem, eles acham que o pessoal que mora ali no Morro São Bento, eles não se sentem pertencentes, donos, digamos assim, né? Ou dessa área aqui de baixo. É complicado. Para eles, o morro acaba ali no pé dessa escada. Então, tem toda uma certa dificuldade, mas acho que até a gente já avançou bastante. Mas essa fase aí dessa análise mais detalhada vai ter que ser agora o próximo passo, que é o projeto em si. Aqui ainda é um anteprojeto, é um estudo, é o resultado de todo o levantamento, né? Mas continua aí, continua. Então, nessa proposta, é legal vocês pensarem em origem e destino. Então, por exemplo, e pensar a acessibilidade como rotas mesmo, tá? Quem vai do lugar, quem vai entrar nas lojas, quem vai tomar o VLT, quem vai pegar um ônibus na rodoviária. Vocês vão pensando esses percursos e como solucionar esses percursos para a diversidade de pessoas e diversidade de necessidades que existe. Sim. Isso é interessante. Também criando esses pontos. Talvez eu pensaria em alguns lugares de área de descanso, porque os percursos são grandes, né?
Então, pensem, pessoas que estão aí, que nem têm alguma deficiência, mas que vão usar esse espaço como lazer, como local de convivência, que falta nas cidades, né? Tem experiências bem legais, que dá para fazer espaços para crianças, espaço para jogos, que o pessoal faz até com as próprias pinturas, até de jogos bem legais. Tem jogos de damas, de xadrez, de uma série de coisas. O urbanismo tático se presta a isso, né? A criar essas áreas de entretenimento também. Por que não pensar nessa parte para atrair pessoas? Então, eu acho que a partir de agora, vocês vão entrar num ponto, o ponto macro está bem legal, um levantamento de propostas. Agora vai ser a parte mais difícil, que eu falei que é quando nós estamos na prática, a gente sai só da ideia macro e vai para a ideia operacional. E essa ideia vocês vão se confrontar, passear, fazer o caminho. Imaginem-se, claro que não descendo dessas casas, tá? Porque vocês nem vão conseguir, mas fazendo um percurso nos lugares possíveis, tendo algum tipo de limitação. Talvez sobre rodas, talvez, sabe, tipo uma vivência mesmo. Façam um com o outro, levem vendas, levem cadeira de rodas. Valéria, pense em fazer isso com o pessoal para ver o que sai de ideias e quais as dificuldades que eles encontram na proposta. Sim, sim. Que itens que eu vou ter que resolver? Quais são as questões que eu vou encontrar ali? Como que eu vou resolver isso? Então, são alguns exercícios que eu acho que valem para você ter propostas. E pensem assim, não tem limites, porque vocês, claro que vocês vão levar isso para uma prefeitura, para algum lugar, para ver se é passível de execução, não é? É. Mas quanto mais os problemas reais forem solucionados, mais passível do projeto ser executado. Porque todo gestor quer resolver o problema urbano com boas ideias. E garanto que vocês têm um potencial, baixo custo, boas ideias. Vocês estão com potencial tanto humano quanto de ideias, muito bom para fazer isso virar realidade. Né? Então, eu acho assim, é o que eu posso ajudar, tive a experiência, talvez, de participar de alguns projetos mais robustos aqui, né, em São Paulo, até como da Paulista, Oscar Freire, o primeiro foi muito legal, que a gente fez parceria público-privada, da João Cachoeira, alguns projetos de praia, como eu estou fazendo praia acessível em Bertioga, no Guarujá, com um arquiteto muito legal, daí eu não sei se vocês conhecem, Jaime Calisto. Sim. Nossa, está fazendo uns projetos lindos, fazendo uns projetos legais com ele, do Guarujá, que ele é marina. Então, são todas intervenções que entram a parte urbana. Que hora que você mexe com marina, em Itanhaém, aquele morro, para dar acessibilidade àquela... o convento. Então, são coisas muito legais. E cada vez que você se depara com um problema, gente, tem ideias incríveis. E assim, eu fiquei bem encantada de ver vocês tão empenhadas e bem todas essas modalidades sendo contempladas. Tá? E assim, gente, eu acho que eu vou estar aqui. Vocês têm alguma coisa que querem me perguntar? Aí eu que vou pedir. Eu preferia estar aqui para responder perguntas que você tenham tido de tudo que eu falei. Pessoal, ó, nós temos aí
Como nós não estamos com muita gente, nós temos aqui 18 participantes, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Nós temos aí a maior parte das pessoas, né? Tá aqui, tem pessoal que não é parte da equipe, mas que está aqui assistindo. Quem quiser fazer perguntas, coloca aqui no chat, por favor, tá? A gente vai ter a Vitória e a Sumaia aí, identificando as perguntas, quem é que está fazendo, e passando para a professora Silvana, tá? Silvana, oi. Eu tenho Oi? uma... Pode falar, Will, pode falar, depois eu falo. É um ponto que eu acho bem interessante, que hoje em dia, pela nossa má qualidade, né, de calçadas, né, os deficientes, né, assim, com deficiência de locomoção, acabam utilizando muito o sistema cicloviário, né? E eu ia falar disso, que às vezes não, tanto o cadeirante que utiliza da força mecânica, quanto o que utiliza de meios elétricos, né? Então, eu acho que é outro ponto mais importante para ter esse sistema também reforçado de boa qualidade, né? Porque acaba sendo mais fácil de produzir do que acaba mexendo em todas as vias calçadas, né, da região. Você levantou um ponto que é importantíssimo. Por quê? É legal você usar uma ciclovia quando você está, por exemplo, na ciclovia da praia, que você está no meio de um jardim. Agora, quando você está perto dos carros, quando você precisa subir para ir em alguma loja, quando você precisa fazer essas atividades, você usar uma ciclovia não é legal. Você só usa porque não tem outro jeito mesmo, tá? Então, separem essas características. Por exemplo, por que eu uso a ciclovia na beira da praia? Porque tem mosaico português, porque tem um piso que chacoalha. E aí você acaba utilizando a ciclovia, porque para as rodas da bicicleta o piso é adequado. Então, só para vocês entenderem por que cadeirante usa a ciclovia. Por que você usa a ciclovia e não usa calçada? Ou porque elas são estreitas, ou porque elas têm obstáculos e degraus, ou porque o piso é péssimo e você trepida, tá? Então, não pense que é legal vocês deixarem a ciclovia para quem não está vendo. Não é, tá? A gente só usa porque, literalmente, há problemas nas calçadas. Vamos continuar com as perguntas, porque aí eu gostei. Obrigada. Eu Foi super gostaria de legal fazer você ter perguntado isso, porque às vezes as pessoas têm outra visão, né? Acho que a gente anda na ciclovia. Sim. Acho que é por preferência, que gosta. Você citou, num determinado momento, uma possibilidade, uma abordagem de linha-guia dentro do urbanismo tático para pessoas com deficiência visual, né? Dá um exemplo dessa abordagem aí, utilizando métodos do urbanismo tático, de linha-guia. Olha, eu não pensei assim, não estou com isso na ponta da língua, mas em ruas estreitas, por exemplo, você não, ou mesmo em muitas ruas, que você tem um alinhamento definido. A pessoa com deficiência visual usa nas lojas o alinhamento. Sim. Se vocês trabalharem com algum elemento que a pessoa consiga perceber, por exemplo, jardim, é um alinhamento. As pessoas a diferença entre a grama
e qualquer tipo de calçada já é uma linha guia. Então, quando tem essa diferença que é forte, que é uma coisa marcante, a pessoa percebe, tá? Então, assim, pode ter trechos que isso seja uma solução. Contraste e textura, E né? textura, claro. Não Tá. só contraste de cor, porque Mas o corpo, textura para quem também. é mais comprometido da visão, não vai ajudar, mas o contraste de textura, sim. Tá. Tá? Ou mesmo algum elemento que não se transforme numa barreira para as demais pessoas e que sirva de um balizamento para ele. Não sei agora. Depende. Também pode ser trechos de uma coisa, trechos de outra. Por exemplo, eu vi que vocês têm ruas que são mais estreitas que vocês estão propondo. Talvez nessas ruas o piso tátil não caia bem. E aí são possibilidades. Tá. Ok, obrigado. Pessoal, aproveitem aí, professora Silvana, por favor. Ela pediu para fazer perguntas para ela, nós ainda temos alguns minutos. É legal porque, assim, a gente... Olha quanta coisa, ele já perguntou de deficiência visual, falando da ciclovia que é usada. E aí? O pessoal deve estar maquinando agora. Felipe, depois, quando a gente tiver já terminado as perguntas, tal, eu vou pedir para você tirar a apresentação e para todo mundo entrar com a sua carinha linda. Ok. Com Para honra de poder fazer os um prints. print do mosaico para relatório. Até eu vou tirar uma foto aqui de vocês. Né? E isso, eu Ele acho já que fez vocês vão ter vários, muitas inclusive. perguntas. Legal. Eu acho que vocês vão ter muitas perguntas quando vocês forem fazer a vivência. Vocês pensaram nisso? Por quê? E aí, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver aquilo? Eu queria que vocês fizessem mesmo um roteiro com a tal dificuldades que eu tive quando eu estava com problema de visão, quando eu estava rodando de cadeira, como é que eu vou resolver isso? Tá? Essa brincadeira, gente, faz a gente mudar o olhar. O que eu quero que vocês mudem é o olhar. Quando eu faço isso com os meus alunos, eles falam, nossa, eu estudo aqui, nunca tinha percebido esse degrauzinho. Nossa, eu nunca tinha percebido esse buraco que tem aqui. Por quê? Ou a gente passa olhando para o celular, ou passa assim, você entra no... né? Então, é legal, a ideia é vocês mudarem o olhar para ver sob os olhos dessa empatia com as pessoas que não enxergam, não andam, são mais idosas, tá? E, Valéria, você que vai com elas? Com Nós eles? todos, a gente sai todo mundo junto. Então, se tiver, leva uns pezinhos para pôr assim nas perninhas, para ficar mais, sabe? Para a pessoa... Olha só, Vai dificultar. para dificultar. Eles tiveram uma experiência comigo quando a gente fez a reunião lá no alto, na ONG, em São Bento. Uhum. Foi bem lá no topo da encosta, desse lado de cá. Tá nessa apresentação aí. Só que a gente teve uma discussão na hora lá, a gente subiu de ônibus para lá. Nós subimos de ônibus. Tá. E aí descemos lá na praça, no alto do morro. Tá? No Lago do Machado. Não, acho que não é o Machado ali, é o Lago de São Bento. E
descemos um pedaço a pé, já virando, porque o ônibus ele sobe pelo Jabaquara, lado de lá do morro, né? Que é o lado ali do lado do CET do Santos, perto da... Você sabe onde é ali, né? Ali na Rangel Pestana. Você conhece essa área, não conhece, Silvana? Eu Ali. conheço, eu não sei muito o nome das ruas. Tá, mas ali... Porque eu morei um tempo na Conselheiro Nébias, Ah, mas mas sabe, ali, Santa sei, Casa, CET, o sim. ônibus vem por ali, sobe o morro, pelo outro lado. Aí desce ali em cima, na praça. Aí a gente desceu a pé até o salão da entidade. Tem um salão lá, que eles têm aula para criança, de inglês, de um monte de atividade. E lá nós iríamos, então, fizemos a reunião enfim, estávamos a pé. Aí eu tive muita dificuldade para descer da praça, lá em cima do Largo de São Bento, até o salão. Eu tive muita dificuldade para descer. Aí eu falei, eu não sei como é que eu vou conseguir subir isso aí. Aí uma das pessoas que mora lá, que participou da reunião, falou, por que vocês não descem a pé pelo lado de cada encosta? Até ali a escadaria da Joana d'Arc, que é a escadaria, que é uma das pontas aqui da nossa área, e a escadaria do Museu de Arte Sacra, que são aquelas pedras gigantescas, né? Aquelas pedras que têm 400 anos. Aí eu falei, será que eu dou conta? Aí todo mundo estava lá em cima, apoiou, não, vamos descer a pé. Uma delas é a dona Vitória, a dona Sara, não, vamos descer a pé, sim, a gente ajuda você. Olha, o William, eu vim apoiada no William e no Felipe uma boa parte, porque eu não estava dando conta. É verdade, gente. Olha, vocês, por favor, hein? Eu já tenho Não matem problema a de mobilidade. professora. Hã? Não Quê? matem a professora. Não, sabe o que acontece? Eu já tenho problema de mobilidade, eu não estou novinha. E eu tive um acidente aí alguns anos atrás, que eu quebrei punho, um monte de lugar, fiquei até com problema, né, na mão, até hoje minha mão não funciona muito bem. E por quê? Porque uma calçada aqui cheia de limo, eu não consegui me desequilibrei, né? Você teve um problema por conta de problema de acessibilidade, né? Claro, sem Sim, dúvida, sem dúvida. sim. Né? Então, realmente são coisas que a gente tem que... Eu prefiro, Silvana, aqui onde eu moro no Guaiúba, no Guarujá, tá? E aqui as ruas são de areia. Sim. Só tem as vias principais que tem os canais, né? Que aqui entra no Guaiúba, que vai até a praia, e uma transversal, formando, parece aquele desenho de Brasília, assim, né? Parece um avião, assim, olhando de cima, onde é asfaltado. O resto é areia, rua de areia. Eu prefiro, depois desse acidente, andar pelo meio da rua, na areia, que eu me sinto mais segura do que nas calçadas, que não tem manutenção nenhuma. Não é fácil, não. Não. Mas então, vocês pensem, porque eu acho que, assim, vocês podem ter muitas propostas. O pessoal trabalha muito com parklets, né? Com aqueles... que também é uma maneira gostosa de ter espaço para as pessoas sentarem, conviverem, tá? Eu acho que, assim, tem muita proposta legal que vocês vão conseguir aliar a acessibilidade com essa questão. Mas, primeiro, ponham aquele olhar de lupa. Acho que é esse o recado sim. que eu tenho para olhar para vocês. Olhem as dificuldades, simpatize. Eu crio empatia.
Fala, quem falou primeiro? É a Vitória. Como você comentou isso das pequenas barreiras que na verdade são muito grandes, me fez lembrar da nossa primeira ida de levantamento, que a gente acabou identificando alguns percursos, não tão a fundo, mas ali perto da entrada do túnel, que o que a gente identificou? Que tinha calçada com rebaixo, já estava bem depedrada, mas não, já tinha o rebaixo, tinha rampa, tinha até. ah, Ai, me sumiu a palavra agora. Para as pessoas. Meu Deus, gente, sumiu a palavra. As pessoas com deficiência visual no chão. Piso tátil de Piso tátil. alerta. Tátil. Desculpa, sumiu a Imagina. palavra, mas enfim. Eu também, você vê que É, às vezes eu paro, vai ficando mais tarde, daí vai é, ficando, as palavras vai vão cansando. sumindo. Mas foi uma coisa que a gente identificou que foi um dos absurdos também que tinha por um percurso, de repente acabava. É, Então a pessoa podia atravessar, ficar no meio, mas não tinha esse acesso para outra calçada. E também foi uma das coisas que a gente até chegou a discutir em um momento, mas com o que você disse agora, acho que a gente pode evidenciar mais esses problemas que a gente encontrou até fazendo esse teste também, que acho que vai ser bem, e, bem bacana. e pensar em soluções, soluções simples, soluções que sejam, ah, que deem essa possibilidade do desenho universal, espaço para tudo e para todos, né? Para que todo mundo esteja contemplado aí. Eu tenho certeza. E gostaria de ver depois o resultado, Valéria. Tá? Eu queria só fazer Vocês vão ter que dar um jeito de reforçado aqui. voltar para ver. Vamos, porque eu Pois. quero participar de mais uma live para ver. Deixa eu só reforçar uma questão, Silvana, justamente sobre essa ênfase ao desenho universal. Cheguei a fazer um curso de desenho universal no Senac, onde justamente tive a oportunidade de ganhar um livro seu, que é uma publicação sua pelo Senac. E foi justamente essa experiência que nós fizemos no curso, que era andar de cadeira de roda, andar com os pezinhos, andar vendado. E a diferença que isso faz, porque muda a nossa visão até do que é qualidade de projeto arquitetônico, qualidade de espaço. Então, ter essa empatia até mesmo porque é reforçado que todos nós vamos precisar de desenho universal em algum momento da nossa vida. Às vezes é quando você está gestante, você está carregando mala, você sofre um acidente. As pessoas acham que é só quando nasce com uma condição ou um acidente, mas em qualquer momento a gente vai precisar de alguma coisa relacionada, né, à acessibilidade. Então, pelo menos a refazer o gente fica percurso... velhinho, né? Que acho que todo mundo quer, não quer morrer cedo, né? Então, refazer esse percurso assim, com esse olhar, acredito que ainda vai ser uma experiência ainda mais enriquecedora. Que legal. Que bom saber. Eu dei aula há 10 anos lá no Senac. Legal. Pessoal, façam perguntas, Só que daqui o William a pouco a tem gente mais vai uma encerrar. O William, né? Isso. Ele ia perguntar uma coisa. É outro ponto que eu não sei se você vê tanto também, que eu enxergo em muitos lugares, que assim, para mim, acessibilidade é algo que tem que ser feito e não que tem que se tentar fazer. Se for para tentar fazer, não se faz. Isso. Aí é o que eu falo, muitos lugares tentam fazer e é aquele que eu falo que é muito errado, porque ele tenta fazer, aí ele faz um trajeto que a pessoa vê, se sente segura, mas quando chega no final, acaba. Ele não leva a lugar nenhum e ele acaba não sendo útil. Muito mais ainda visando deficientes visuais. Por isso que eu tenho, assim, minhas restrições a você fazer instalação de sinalização tátil em pequenos trechos. Direcional, estou falando. Eu acho que é incrível, tem que ser feito, mas quando você tem um longo percurso, para dar aquilo que eu falei, origem e destino, tá? Tudo que você faz de proposta para deficiência visual, ela tem que ter origem e destino. Pode mudar os meios. Ora pode ser com piso tátil, ora pode usando linha guia, mas ela tem que ter uma lógica. Ela tem que ter origem e destino.
Porque senão você coloca a pessoa, como disse você, Isso. em risco, né? Até mesmo a questão do deficiente físico, como a gente estava estudando a nossa área, é, mesmo que a gente trabalhasse na área toda para levar acessibilidade até a área ali do início do morro, quem não é da área, veria que tem acessibilidade ali embaixo, ia seguir, mas e quando chegasse no pé da escada? Ele ia ficar travado, ele não ia. A acessibilidade física talvez é um pouquinho diferente. Porque cada ação que você faz, você está contribuindo com um pedaço. Porque as pessoas têm noção quando elas passam e até onde elas enxergam, vai? Para ver essa. Então, muitas vezes você acerta seus percursos de acordo com as possibilidades. Então, por exemplo, logo que eu mudei aonde eu moro hoje, eu tinha que dar uma volta por uma rua para chegar no lugar onde eu faço a unha. Olha que lugar importante. Nós, mulheres, sabemos como é importante, né? E eu dava uma volta. Aí depois mudaram, agora todas as ruas têm os rebaixamentos, ok. Mas eu criava esses percursos, fazendo zigue-zague, eu tinha essa noção. Quem não enxerga é pego de surpresa, um pouquinho pior, tá? Então, é óbvio que você não vai fazer um rebaixamento de um lado da rua e não vai fazer no outro. Aí você tem que fazer dos dois lados, né? Mas, assim, muitas vezes, qualquer intervenção que vocês façam, mesmo pequena, é bom já pensar nisso. Que aí vocês estão, pelo menos, criando um núcleo, tá? Aquele problema resolveu. Vamos para o próximo. Né? Dentro, eu falo assim, é uma frase que diz, cada um na sua esfera de competências, fazer de acordo com as suas possibilidades. Se você tem uma loja, você vai deixar ela acessível, um banheiro acessível, se tem um restaurante, pelo menos o teu público está atendido, né? Se cada um pensar assim, cada um fazendo sua parte, a gente melhora. A questão do piso tátil eu já acho um pouquinho diferente, porque ele é um circuito. Ele tem que ter origem e destino. Pessoal, mais alguma coisa? Senão nós vamos encerrar. Eu vou pedir para o Felipe tirar a apresentação. Vai pensando, se alguém tiver ainda, vamos conversando. Aí vou pedir para todos. Valéria, eu acho que eu vou pedir para você me mandar foto, que a sua vai melhor que a minha. Eu acho que a Valéria caiu. Ela congelou. Posso aproveitar enquanto ela travou, fazer uma colocação? Não é nenhuma pergunta, mas uma coisa que me veio assim. A 9050, ela fala muito mais sobre a acessibilidade dentro dos edifícios, né? Acessos aos edifícios do que propriamente no meio urbano, né? E acabam se gerando situações como a gente tem ali na nossa área de estudo, a reforma do terminal, eles fizeram esses acessos, essas rampas, né? Nas calçadas para acesso, só que não foi feito do outro lado, porque eles fizeram ali naquela área, obedecendo à própria lei que diz que ao ter uma reforma precisa ser acessível, mas pelo menos eu não me recordo da lei dizer que você precisa dar essa continuidade, como a senhora comentou, que é um circuito, né? A gente sempre fala muito nos nossos estudos, o caso ali da Ponta da Praia, que fizeram o piso tátil, que leva a lugar nenhum. Se algum cego chega ali de primeira e acha um piso tátil, deve primeiro dar um alívio, né? De, meu Deus, eu vou ter um caminho. E ele chega literalmente em lugar nenhum. É um canto, assim, que se ele continuar, ele é atropelado pelo carro. Então, não sei, como é que a gente... como que a lei, né, nesse Na sentido verdade, a lei fala, tá? A lei Oi? obriga a Não, fazer sim. isso. Só que, assim, infelizmente, os nossos gestores não... Não tem uma punição, Eu né? não sei Não como é tem. em Santos. Em São Paulo, quem faz acessibilidade é o poder público, nas rebaixamentos.
Então, você pode fazer, você deve fazer sua calçada, que eu já acho errado. Eu acho que quem deveria fazer era o poder público. O poder público pode mexer na transição entre calçadas. Reparem, comecem a olhar para as calçadas. O problema geralmente está quando passa de uma calçada para outra, tá? Aí forma aqueles degraus. Por quê? Porque é uma terra de ninguém. Cada um quer fazer para facilitar o seu entrada de carro, né? Então, eu acho que o poder público deveria fazer para todos. Bom, uma vez que isso não está na nossa lei, cada um faz a sua, acontece esse problema. Em São Paulo, a prefeitura faz os rebaixamentos. Tem cidade que é o proprietário. Então, eu não sei como é aí. E aí também fica assim. Um faz, outro não faz. Faz de um lado, provavelmente quem reformou a rodoviária, o terminal, fez, mas ele fala, a calçada do lado de lá não é minha, não vou fazer. Então fica esse jogo, falta realmente nos municípios um planejamento urbano, tá? Então acho que cabe a gente também reivindicar. Eu falo que precisa de mais arquitetos nas prefeituras. Eu conheço um moço aí em Santos, que é uma pessoa com deficiência muito ativa, chama Luciano. Eu não sei se ele ainda está tão ativo. Ele era uma pessoa que brigou muito. Ele é uma pessoa com deficiência e briga muito por isso. Então, mas eu acho que você não precisa ter deficiência para brigar por isso. Você principalmente tem o olhar para batalhar, para ir lá, porque é bom para todo mundo. Você subir um degrau, eu vejo, eu moro agora perto da Avenida Paulista. Gente, na hora do almoço, se eu vou atravessar, eu preciso brigar pela rampa. Porque todo mundo vai para a rampa. Então, assim, não é só para pessoa com deficiência que facilita. Ainda aquele pessoal de salto, né? Todo mundo tá... Valéria, estávamos aqui te esperando. Silvana, você estava falando sobre o desnivelamento das calçadas, mas eu ainda vou um pouco mais além, não só a questão do desnível, né? Como também a diferença de pisos. Para quem tem qualquer tipo de redução, né, na mobilidade, eu vejo até pelos idosos, muita gente ainda coloca pisos escorregadios na frente das suas casas. E quando chove, é caótico. Não, e vocês ainda moram numa cidade que é mais plana. Tem os setores que não são, mas no geral, ela é mais plana. Vocês imaginam aqui em São Paulo como fica essa questão de desníveis de piso diferenciado? Gente, é uma loucura. Uma cachoeira, né? Quando tá chovendo. Não, e os desníveis de grau, é absurdo. Pisos diferentes. Tudo vocês podem imaginar. Valéria, eu estava te esperando para a foto. Eu acho que a Valéria está sem áudio, ela não está escutando a gente. É, também estou achando. Bom, então vamos ter que. A Valéria só vai aparecer na foto, infelizmente. Eu vou encerrar aqui, né, com todos. Eu agradeço a presença da nossa convidada, Silvana. Muito obrigado, tá? Vai ser assim muito construtivo, foi muito enriquecedor as suas observações, a sua análise. Agradeço a presença de todos também que estão aqui, né? E acho que a Valéria está querendo que eu fale alguma coisa aqui. Ô Felipe, enquanto você vê aí, vamos tirar a foto, pedir para todo mundo Sim, abrir a câmera aí. tira foto. Vamos lá então, Pode pessoal, todo mundo abrindo as câmeras aí.
todo mundo lá, então eu vou tirar a foto, hein? Vamos lá, todo mundo sorrindo. 3, 2, 1 e vai. Perfeito, pessoal, foto tirada. Obrigado. Obrigada, gente. Foi uma honra o convite, estar aqui com vocês. E depois não esqueçam de me mostrar o projeto, tá? Vocês me contarem como foi, tá bom? Um beijo grande, gente. Beijão, a Boa gente que noite. agradece. Muito obrigado. Tchau, tchau. Muito Obrigada. obrigado. Prazer, Silvana. Uma Obrigada. boa noite a todos. E a Andes agradece mais uma vez aí a Muito presença obrigada. de todos. Muito obrigado. Tchau, boa noite.